Já estamos de volta ao Vivo em Cores com o nosso programa, com o seu programa Vida e Saúde. E hoje falando sobre os cuidados que devemos ter para com o nosso coração. E você está ligando? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, conosco aqui o Dr. Aloísio Marque da Rocha, médico cardiologista e professor. Se tem alguém que entende por dentro, por fora, pelo meio, pelo lado, enfim, de artéria, de veia, de coração, está aqui hoje. É a oportunidade. Vá fazendo a sua pergunta. Tem alguma dúvida, enfim, é a sua oportunidade. Estamos ao vivo entrando na sua casa aí. Eu queria convidar o senhor, doutor, assim, nós preparamos algumas telas, assim, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender sinais inusitados para problemas cardíacos aqui, né? Por favor, doutor. Como eu falei anteriormente, muitas doenças do coração não dão sinais, não dão sintomas. Esse é um problema. Mas quando tem algum desses sinais, isso tem que chamar a atenção e procurar atenção médica ou cuidados de saúde. Inchaço nas pernas e nos pés. Essa é um dos sinais de que o coração não está funcionando bem. Uma coisa que a gente chama de insuficiência cardíaca. O órgão não está funcionando porque teve um infarto, porque tem uma pressão não controlada, porque tem diabetes. Microinfarto, doutor? Se tem coisinha assim que vai... Tem, quando vem com tudo. Pode até haver, mas não é o mais comum. Mais comum infarto quando tem realmente é um quadro clínico grave, com uma dor muito intensa no peito, mas as pessoas podem ter infarto sem sentir nada, isso pode acontecer. E vai se manifestar como insuficiência cardíaca. Entendi. E que vai ter inchaço nos pés e nas pernas. Mas inchaço nas pernas, doutor, você não pode ser confundido também com um outro tipo de doença, talvez cardiovascular, vascularização, sei lá, né? Várias doenças podem causar inchaço. Aí por isso que cabe, ao notar isso, procurar assistência médica. Pode ser problema vascular de veias, aí não de artérias, de varizes, por exemplo. Entendi. Pode ser problema com os rins, pode ser problema com o fígado. Vários órgãos, quando não funcionam, pode dar inchaço. Mas é um sinal de que algo não vai bem. E quando é o coração, pode ser grave. Então vale a pena, quando tem inchaço, procurar assistência médica. Chantelasmas, doutor, o que é isso, doutor? Chantelasma é um palavrão que significa essas manchas ou essas lesões, é como se fosse uma mancha amarelada que fica nas pálpebras. Isso é feito de colesterol. Pessoas que têm colesterol alto, eles depositam não só nas artérias, entupindo a circulação, como também se depositam na pele. E o mais comum é o chantelasma, que muitas pessoas têm, que é nas pálpebras, são umas placas amareladas, que é muito comum a gente encontrar. É um sinal de que o colesterol está alto. Isso é um sinal do colesterol, que consequentemente vai ter reflexo no coração. Exato, o colesterol também traz riscos para o coração, de entupimento e até infarto. Doutor, calvície, doutor, assim, agora a gente vai comprar briga com todos os carecas aí, doutor, pelo amor de Deus, assim, calvície. Tem gente que é calvo, mas tem uma saúde tremenda, doutor, e aí, como é que fica? Não, calvície está até associado, é mais comum em homens, está associado com o hormônio masculino, com a testosterona, mas não tem uma relação clara de calvície com risco para o coração. Entendi. Isso não. Gengivite, o senhor falou antes. Não é só por ser careca que tem que procurar um cardiologista. Exato, né? Gengivite, isso sim. Aquela bactéria. O organismo depende como um todo para funcionar bem. Então, problemas dentários podem trazer risco para o coração. É aquilo que o senhor explicou lá. Urinar mais do que o normal, não é um sinal de diabetes aí, doutor? Pode ser, mas aqui está escrito, inclusive, à noite. Quem tem insuficiência cardíaca vai inchando, como a gente mostrou aqui. Vai inchando as pernas, os pés, o organismo inteiro. Retenção de líquido. Retenção de líquido. E a hora que vai deitar para dormir, esse líquido é reabsorvido e vai ser eliminado pela urina. Então a pessoa passa a urinar mais durante a noite, acordar mais vezes. Várias coisas podem levar a urinar mais durante a noite. Problemas com a próstata, diabetes, e problemas com os rins e coração, insuficiência cardíaca, pode ser uma causa disso. Por isso que a gente viu na matéria, é fundamental fazer uma consulta de vez em quando ao cardiologista, né? A gente viu ali na reportagem inicial quantas pessoas assim, estão preocupadas com o lado emocional, afetivo, enfim, do coraçãozinho, assim, da sua paixão. Mas o coração é um órgão que precisa de cuidado e muito cuidado. Então, de vez em quando, uma visita ao cardiologista é fundamental. E a gente está entendendo agora o porquê. Doutor, ganho de peso, a gente já viu também, né? O ganho de peso aqui tem duas situações. Uma é a obesidade, que leva a risco de diabetes, hipertensão, colesterol e que faz mal para o coração. Outra é a pessoa que tem insuficiência cardíaca, como está dizendo, que incha, às vezes o coração descompensa, ele não consegue se adaptar mais às condições que estão levando à lesão dele e acaba tendo uma descompensação e com isso esse inchaço aumenta muito. Entendi. Então são pessoas que em poucos dias ganham muitos quilos. Então isso não é gordura, ninguém engorda 10 quilos em uma semana só comendo. Isso normalmente é líquido. Então líquido em excesso, um dos sinais é aumento rápido de peso.
Então, isso pode estar associado a problemas do coração. Doutor, estamos aí num período de baixas temperaturas, é comum as pessoas ficarem resfriadas ou gripadas. Tosse noturna, coração? É possível. Uma característica também dessa insuficiência cardíaca, quando o coração não funciona bem, quando a pessoa se deita, o líquido em excesso está no organismo, vem para o pulmão e dá falta de ar. Entendi. Ou tosse ou falta de ar. Isso pode acontecer logo na hora que se deita, ou pode acontecer algumas horas depois. A pessoa se deita e está bem. Algumas horas depois, acorda sufocada, acorda com tosse, e isso pode ser um sinal de que o coração não está bem. Nem toda tosse é o coração, mas a tosse pode ser um sinal e relacionado com a posição, com o decúbito. Quando se deita, pode ter tosse. Vamos pedir para os nossos câmeras dar um close em outro coraçãozinho que a gente tem aí, né? Já foi sopro, já foi endocardite, né? Vamos lá, qual outro coraçãozinho que está escrito lá? Doença vascular periférica, doutora. Aí é uma doença. Né? É uma doença. Doença vascular periférica é uma das manifestações do que a gente está conversando agora, que é a aterosclerose. O que leva ao infarto, o que leva muitas vezes a um AVC, a um derrame, ou ao entupimento das artérias dos membros, que é isso que a gente chama de doença vascular periférica, é essa doença chamada aterosclerose. É um entupimento por placas de colesterol, por placas de gordura. E essa doença acomete o organismo como um todo. Ela não fica só no coração, só no cérebro, só nas pernas. Todo o organismo pode ser comprometido. Alguns pacientes, mais no local do que outros. E essa doença vascular periférica é um sinal de que as artérias não estão bem, e quem tem esse problema nas pernas tem uma grande chance de ter também no coração. Ô, doutor, muita gente viaja e precisa viajar, gosta de viajar ou por terra ou pelo ar, enfim, e fica muito tempo parada, sentadinha ali, doutor, assim, e de repente quando levanta as pernas estão inchadas, assim. Isso o que é? É a posição ou é alguma coisinha também que não está circulando bem, doutor? Na maioria das pessoas isso é só pela posição, isso não traz nenhum risco, mas é um sinal de alerta. Quer dizer, se está inchando, algo não está funcionando bem, então esse tempo muito grande parado é que está causando isso. Na grande maioria das pessoas, passada a viagem, desincha e não tem nenhum problema. Mas em quem já tem problemas no coração, isso pode indicar um risco maior. É importante, doutor, assim, fazer uma viagem longa, para quem está em casa, assim, ter essa dica, usar essas meias de compressão, doutor, de compressão? Para algumas pessoas sim, mas não precisa, às vezes, gera um pouco de desconforto essas meias. O que é importante? Não ficar parado muito tempo. Fazer um exercício. Se conseguir, se estiver no ônibus, no avião, levanta, caminha um pouquinho no corredor. E se estiver sentado, não tiver como caminhar, mexer bastante os pés. Mexer os pés só ajuda a circulação e diminuir. Então não ficar parado. Essa é a recomendação. Se mexer e se não puder levantar para caminhar, mexer os pés várias vezes. Kipe, outro coraçãozinho lá, vamos lá, qual vem agora? Mais uma doença, aqui está escrito lá, né? Aproxima. Miocardite, doutor, miocardite. Mio é músculo, cardite é o músculo, a inflamação do músculo do coração. A gente já falou de endocardite, que é a parte interna do coração. O coração, ele tem o músculo, ele é formado por um músculo que contrai e bombeia o sangue. Ele tem uma membrana interna, que é o endocárdio, e uma membrana externa, que é o pericárdio. Então você pode ter endocardite, miocardite e pericardite. A miocardite, ela pode ter consequências graves porque é uma forma de agressão para o coração e pode levar à disfunção, insuficiência cardíaca, com todas essas manifestações que conversamos. E a miocardite é uma doença infecciosa na maioria das vezes, provocada por vírus. Então, vírus que podem dar diarreia, vírus que podem dar infecções respiratórias, podem também comprometer o coração e levar a um quadro que muitas vezes se confunde com infarto. Dá dor no peito, pode dar alteração no eletro, que é o exame inicial que qualquer médico vai fazer em quem está com dor no peito. Ela não é tão frequente quanto o infarto, mas é uma doença que pode ser grave, pode levar à disfunção e à insuficiência cardíaca e que pode ser confundido com outros problemas do coração. A gente preparou outras telas aqui, doutor, assim, acho que são os exames, assim. Quais são os principais exames para a gente ver que realmente o coraçãozinho ele está em dia ou não? Então, como você estava dizendo, Frei, muito importante é a prevenção. A gente consegue detectar muitos problemas no coração antes que eles se manifestem e evitar consequências graves. Então, o médico, ao avaliar o paciente, vai saber indicar qual o melhor exame e quais são necessários. Um deles é o ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame de ultrassom, que é feito por um médico especialista nisso. É um ultrassom do coração, em que vai dar informações sobre o tamanho, sobre o funcionamento do coração, presença ou não de problema nas válvulas. Por exemplo, quando eu escuto um sopro, eu uso esse exame para identificar qual é a causa realmente desse sopro. O ouvido de vocês está super treinado para saber o que está bem e o que não está bem. Sim,
O ouvido é treinado para isso, é isso que a gente aprende, mas os exames de imagem, como o ecocardiograma, ajudam a gente a interpretar e avaliar uma série de alterações do coração, desde a sua função, tamanho e problemas de válvulas. Outra tela, por favor, aqui. Vamos entender mais uma tela. O assunto de hoje é cuidados com o coração. Isso aqui é mais uma imagem do mesmo exame. Então, isso aí, porque às vezes a gente vai fazer um exame e a gente recebe na nossa pastinha lá essa imagem aqui, vermelho e azul. É a cor do sangue? Como é que é? Não, isso é o fluxo. É o Internacional e o Grêmio aí, né? É o fluxo de sangue, mas as cores identificam só a velocidade do sangue, é um efeito Doppler, um modo como quando o sangue está se afastando ou chegando ao coração. Entendi. Então essas cores, às vezes fica difícil de interpretar, então precisa do médico para ajudar a interpretar. Outro aparelho aí, doutor. Outro exame. Cintilografia do miocárdio. Cintilografia é um exame que serve para várias coisas para a gente investigar no organismo e é um exame muito interessante que ele é muito funcional e você injeta no paciente uma medicação que emite radiação. Parece estranho injetar radiação no paciente, mas é muito seguro. Tem menos radiação do que uma radiografia do pulmão, por exemplo. É bem seguro. No caso do coração, a mais utilizada é para ver a circulação. Esse remédio com radiação, ele chega ao coração, onde ele chega, ele emite a radiação e o aparelho capta essa imagem. Onde não chega, a gente consegue identificar se a circulação está boa ou não. É uma das maneiras de ver se o sangue está circulando bem ou não no coração. Porque a minha pergunta é justamente sobre isso, doutor. Assim, como é que vocês sabem que a pessoa está tendo assim, uma artéria que está se entupindo? Onde que você sabe? Onde é que vai até lá? Por que é aquela lá, doutor? Assim, o tiro certeiro. O tiro certeiro depende de uma série de fatores, como esse também, mas o mais importante, a anamnese, a história clínica, conversar com o paciente, a gente tira muita informação disso. Exame físico, examinar o paciente, auscultar o coração, com isso a gente obtém a maior parte das informações que a gente precisa, mas para ter maior refinamento precisamos de exames. O mais simples é o eletrocardiograma, que é o exame mais simples que a gente faz, e esse é um dos exames que ajuda a identificar em que área do coração é que está faltando circulação, e com isso a gente consegue identificar. Esse é o eletro? Esse é o eletro. Esse é um exame que muitas pessoas devem ter feito. É um exame simples, barato, não dói nada, embora seja eletro, mas não dá choque. Não dá choque. E é um exame que dá muita informação para a gente, inicial, muitas vezes a gente precisa aprofundar, mas é um exame fundamental para o cardiologista. Agora, doutor Aloísio, o fato de fazer esse exame, né? Quando a gente vai fazer um exame assim, que sai um resultado, aqueles risquinhos todos assim, o médico ele vai dizer que aquele coração está bem, não está fraco, não está fraco? O eletro dá uma série de informações, mas não todas, então a gente vai juntando o que a gente obteve de informações do paciente, conversando com ele, com o exame clínico e o eletrocardiograma. Mas muitas vezes a gente precisa de mais exames que são complementares. O eletrocardiograma não dá todas as informações. A ressonância é um deles. A ressonância é um exame já mais sofisticado, um exame mais caro, mas é um exame... fica deitadinha ali. Fica deitado aqui e ele entra dentro desse aparelho. Algumas pessoas não toleram porque fica fechado, mas é um exame seguro, não tem nenhum problema. Mas às vezes o fato de ficar fechado no aparelho gera ansiedade, claustrofobia. Mas é um exame que dá muita informação, mas também não é para todo mundo. Existem situações clínicas em que você precisa de uma informação mais refinada e esse exame dá bastante informação para a gente. Agora, doutor, o fato assim de a pessoa sentir, ali é outra tomografia, é outro tomografia exame é outro exame. Tomografia e ressonância, ambos o paciente deita nessa mesa e entra no aparelho, mas são informações bem diferentes que a gente obtém de um e de outro. Agora, doutor, o fato de a gente não saber, eu não sei se tem alguma artéria lá, porque tem um fator hereditário também, pode ter a questão hereditária na questão do coração. Por exemplo, o meu pai ele faleceu com 56 anos de idade, o infarto fulminante, etc. Não deu tempo para nada. Ou seja, eu como filho tenho que ficar atento. Tem que ficar atento, porque pessoas que já têm história na família, principalmente parentes de primeiro grau, como seu pai, que infelizmente faleceu, pai, mãe ou irmãos que tiveram um problema no coração, isso confere mais risco para mim ou para a pessoa. Principalmente quando esse infarto ele é muito precoce, quando dá em pessoas com 56 anos. Então, isso sim, pessoas que já têm familiares que tiveram problemas com o coração, principalmente em idade mais jovem, têm maior risco e precisam, por isso, de maior cuidado com a saúde e precisam procurar um médico para prevenção, mais uma vez, para evitar que venha a ter o mesmo destino. Eu faço de 6 em 6 meses, estou fazendo um exame completo, doutor. Aqui, agora, isso aí Esse é um exame bastante frequente que a gente usa, é colocar, para a gente avaliar o coração melhor, a gente precisa colocar ele em movimento, estressar o coração. A parte mais
mais comum que a gente usa é colocar a pessoa na esteira. Ao fazer esteira ou na bicicleta, pode ser nas duas formas, a gente vai aumentar o batimento do coração, aumenta a pressão e vai sendo registrado o eletrocardiograma. A gente consegue detectar algumas alterações que a gente não viu no eletro da pessoa em repouso, a gente consegue identificar quando faz esforço. E aí, doutor, assim, taquicardia e bradicardia, é isso? É isso. O que é isso, a diferença aí, doutor? São alterações do ritmo do coração. O compasso, ele geralmente bate... O coração ele tem um ritmo normal, que vai em repouso varia de 50 a 60, até 100 batimentos por minuto. Quando ele está acima, ele tem um ataque cardíaco, quando o coração está disparado. E bradicardia quando ele está muito lento. Ambas alterações podem ter significados diferentes, mas de alguma gravidade com o coração. É isso que a gente também chama de arritmia cardíaca? Arritmia. Arritmia é a alteração do ritmo do coração. Entendi. Que pode ser tanto Agora, taque quanto bradicardias. Quando a gente faz um exercício, doutor, que está lá correndo, etc., é normal que o coração dispara. Né? E é isso que a gente vê naquele exame anterior que estava aqui, que é o teste ergométrico, o teste de esforço. Então, uma reação normal do organismo ao esforço, quando a gente faz esforço, todo o organismo, em particular os músculos, precisa de mais sangue, de mais energia. Então o coração acelera para mandar mais sangue para os músculos para a gente conseguir fazer exercício. Então isso é uma resposta normal. Mas é aí a hora que a gente submete o coração ao esforço que a gente consegue detectar alguma alteração que a gente não tinha visto anteriormente. Entendi. Por isso, desculpe interrompê-lo, Frei, por isso que muitas pessoas que não praticam esporte, resolvem praticar esporte sem ter a devida orientação ou avaliação clínica prévia, podem ter problemas com o coração. A gente vê muito, infelizmente, em corridas de rua, em eventos esportivos, algumas pessoas têm problemas com o coração e até morte súbita. Isso é muito importante o que ele está falando, assim, é muito importante. A necessidade de fazer exercício é fundamental. O nosso corpo foi feito para o movimento. Temos que nos mexer, fazer caminhada, etc. É fundamental. Mas assim, muita gente eu vi no programa Vida e Saúde, o Frei falou, o médico falou que eu tenho que caminhar, comecei a caminhar e de repente o meu marido começou a caminhar, isso aqui deu um infarto lá, etc. Opa, cuidado, então é fundamental. Mas antes de começar a caminhada, visitar... Uma avaliação clínica com seu médico, com seu cardiologista, para identificar problemas que podem ser agravados com esforço. Exato. Às vezes a gente faz atividade física para manter a saúde, só que se o coração não estiver bem, a gente pode agravar algum problema. Exato, né? Mas por outro lado, a grande maioria das pessoas que têm doença no coração, uma vez diagnosticadas, tratadas, controladas, pode fazer exercício e deve. Mesmo as pessoas que têm problemas, que já tiveram infarto, que têm insuficiência cardíaca, que têm vários problemas que a gente falou aqui hoje, bem orientados, após uma avaliação clínica, podem e devem fazer exercício. Eu já fiz esses exames refinados aí, doutor, aí veio o diagnóstico, assim, um nome muito chique, olha só, né? Daí eu fiquei sabendo que 99,9% da população mundial tem prolapso da válvula mitral, ou seja, aquela gotinha de sangue que volta quando está lá bombeando, é isso? O prolapso da válvula mitral é um palavrão muito grande para descrever uma coisa normalmente simples. Mas é bonito o nome. É bonito. Não é tão frequente assim como você falou, mas muitas pessoas têm e isso não traz repercussão para o coração. Mas algumas situações pode trazer, pode levar a problema com a válvula grave, até precisar de cirurgia cardíaca. É uma minoria. Mas quem pode orientar isso melhor é o médico, a avaliação médica que pode. Mas... Que é a questão do sangue, quando bombeia, volta algumas gotinhas, assim. Só para, como eu já falei o nome, para explicar um pouquinho, doutor. O prolapso é um mau funcionamento da válvula. As válvulas do coração, que a gente fala muito de válvula aqui, serve para direcionar o fluxo de sangue. Então, uma delas, que é a mitral, que é mais comum ter esse problema, ela se abre para o sangue encher a principal câmara do coração, que é o ventrículo esquerdo. A hora que o ventrículo vai contrair para bombear o sangue para frente, para as artérias, ela fecha, para o sangue não voltar. Então, ela orienta só o sentido do sangue no coração. Quando ela fecha e vai um pouco além do plano normal, isso é um prolapso. Só que isso pode ser uma coisa muito simples, ou algumas vezes pode fazer com que o sangue volte e traga uma insuficiência da válvula mitral, que pode ser grave. Mas aí isso precisa de uma avaliação clínica melhor para poder diferenciar o que é simples do que é grave. O senhor não vai me deixar preocupado aqui, né, doutor? A gente examina você após o programa. Introdução do catéter. O que é isso, doutor? Isso é um cateterismo cardíaco. É o famoso cateterismo. Para você entender o que é, agora é a chance, viu? Cateterismo significa colocar um catéter em algum local. Catéter pode fazer... Que é um fiozinho? É um canudinho. Um canudinho. Um canudinho. Catéter. Esse canudinho, para chegar até o coração, a gente tem que entrar por uma artéria. Ou pela artéria femoral, que é aqui na perna, na virilha, ou através do braço, que é a artéria radial. Então, esse canudinho é um médico especializado nisso, é um cardiologista especializado em fazer isso, não é qualquer médico que faz. Introduz esse catéter que vai chegar até o coração, e esse catéter no coração pode ser útil para diversas coisas. Uma delas é ver se há entupimento nas coronárias. Tem uma câmera na ponta ou não? Não, não tem. Ela injeta contraste, e esse contraste, quando o paciente recebe um raio-x,
é feito com raio-x, e esse contraste passando por dentro das artérias vai conseguir ver se existe entupimento ou não. Entendi. Então é um exame um pouco mais invasivo, que tem que entrar com um catéter, tem que usar contraste, que pode ter algumas reações. Anestesia, etc. né? A anestesia não é necessária, é só uma sedação leve, anestesia local só, Local, onde vai ser colocado local. o catéter. Mas é um exame, quando bem indicado, quando necessário, de baixo risco. Mas não é para todo mundo ser feito, porque tem seus riscos, mas o risco é baixo, é seguro fazer um cateterismo. Gente, quantas informações, Eu vou chamar um intervalo na sequência, a gente vai sentar lá na mesinha lá com o doutor e aí a gente vai falar de outras doenças e responder a sua pergunta. Espero que você tenha já encaminhado a sua pergunta, feito a sua pergunta. Esse é o Vida e Saúde, mas antes de chamar o intervalo, temos um lançamento aqui, o Padre Eduardo lançou um livro e a gente quer chamar você para começar a adquiri-lo. Vamos lá. Seja um dos primeiros a ter a palavra de Deus no seu dia a dia, através do novo livro do Padre Eduardo Dougert. Esse livro vai ajudar você. São inspirações sobre a palavra de Deus, mensagens que podem tocar e transformar seu coração, também na vida de muitas pessoas. A palavra de Deus na sua vida. Aproveite o pré-lançamento e adquira já o seu. shoppingcatólico.com.br ou 0800 777 0021. Receba em breve na sua casa as preciosas palavras de Padre Eduardo e experimente o poder da palavra de Deus na sua vida.